Então aí, quem é que está com a Bíblia aberta em Atos capítulo 2? Todo mundo? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Nós gostamos da Bíblia, né? Então vamos ler o versículo 14. Eu vou ler até o versículo 41 com vocês. Então, essa leitura ela é muito importante. A gente lê prestando atenção, eu vou pregar sobre isso, continuando desde o versículo 13, que eu parei semana passada, hoje a gente continua no 14, tá bom? Vamos lá? Todo mundo junto? Então, forte o cabeção aí, vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Versículo 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40 e o versículo 41, dobra a tua atenção.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém e amém. Vamos orar? Senhor Jesus, tua graça para ministrar tua palavra, Senhor. Tua graça para comunicar os teus oráculos e a tua santa e imutável palavra para o teu povo, para a tua menina dos teus olhos. No nome de Jesus, glorifica o teu nome através da pregação do teu evangelho, como tens feito durante todo o período da tua igreja sobre a face desse mundo. No nome de Jesus, goteja a tua doutrina, troveja a tua palavra, que venha soprar a tua palavra através do teu Espírito, nos apontando e nos revelando Jesus no Evangelho. No nome de Jesus, transforma-nos à imagem e semelhança do teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos se sentem aí, alegres, sorridentes. Bom, tem que ter uma toalha aqui. Ninguém tem um pano aí? Não tem? Ninguém tem aí? Que bom, que legal, eu fico suando aqui. Bom, seguinte, com a Bíblia aberta aí. Semana passada, segundo a graça que me foi concedida, eu falei para você sobre o dom de línguas. Nós estamos entrando hoje na 6ª semana da série de Atos dos Apóstolos. Então, eu falei para vocês que o capítulo 2 eu iria pregar ele em 4 mensagens, e hoje é a 3ª mensagem sobre o capítulo 2, o famoso capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, semana passada eu me atentei muito, fiquei falando sobre o dom de línguas para vocês, em Atos, e sobre o dom de línguas em 1ª carta aos Coríntios, beleza? Quem é que está lendo o livro de Atos aqui? Não precisa se manifestar, eu sei que está todo mundo lendo, né? Eu sei que todo mundo é uns exímios leitores bíblicos. Então vocês que estão lendo a Bíblia, vocês sabem que aqui em Atos capítulo 2, tem 120 crentes orando, eles estão orando, crentes oram, tá bom? Crentes oram. Uma vez um cara chegou para mim assim, Christopher, e disse assim: cara, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô lendo Bíblia. Eu queria que eu aplaudisse ele, entendeu? É a mesma coisa, eu já falei aqui, nós aplaudirmos um goleiro porque ele pega a bola. Não dá, o goleiro a gente não tem que aplaudir porque ele pegou a bola. Por exemplo, o Everton tá filmando, e eu ficar maravilhado porque o Everton tá filmando. Não, ele vai filmar, ele tem que filmar bem, normal. Crente, ele tem que fazer isso, é simples. Ler Bíblia, orar, jejuar, é coisas de crente, coisas bem simples, tá? E esses caras estão orando, eles estão aqui orando no cenáculo. Jesus falou para eles esperar, e eles estão esperando e estão orando. Num dado momento muito interessante, o Espírito Santo vem sobre eles. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e foi um furdunço só. Vocês já sabem o resto da história. Eles começaram a falar em outras línguas, ali dos povos que estavam ali ali à volta de Jerusalém, era a festa de Pentecostes, e a galera juntou uma muvuca enorme. Juntou mais gente do que o baile funk lá na rua do Marcelo, né? O Marcelo chegou essa madrugada em casa, trabalhando até de madrugada, e ele teve que entrar na rua dele bem devagarinho, porque agora tem um baile funk lá, né? Que bom, né, Marcelo? Muito legal isso, né? É fantástico. Mas aqui, juntou muito mais gente, juntou muitas pessoas. Eles começaram a ouvir, foi um milagre de Deus, foi um mover de Deus. O Espírito Santo se moveu no meio deles, e eles começaram a ouvir, aqueles galileus ali, aqueles caipiras de Israel, eles começaram a ouvir eles falando na língua materna de cada um. Eu falei semana passada que tinha muitos estrangeiros ali em Jerusalém. Pois bem, algumas pessoas, se esse culto fosse nos dias de hoje, imagina nós aqui, pessoal. Nós estamos no culto, no centro do fogo do reteté de Jeová. Aí de repente as pessoas começam a falar em línguas, mas línguas de verdade mesmo. E elas começam a falar em línguas de outras nações ali, e estão falando em línguas e pulando e não sei o que, barará. Junta uma galera e disse: cara, tem um milagre de Deus que está acontecendo aí. Eu estou ouvindo essas pessoas falando nas minhas línguas, nas nossas línguas. Nós ia cantar faz chover.
Não, já choveu, né? Já choveu. Nós ia cantar, ia ser um manto, cara. Ia ser gente pulando, gente enlouquecida, gente saindo, rodopiando. Ia ser uma loucura, ia ser gente muito feliz. Ia ser ou não ia ser, Mari? O que tu acha? Imagina, nós estamos no culto, as pessoas começam a falar a língua das pessoas ali, o pessoal na Copa aqui veio ver os grandes jogos das grandes seleções que vão jogar aqui em Porto Alegre, e daí as pessoas começam a falar na língua dessas pessoas. Imagina um culto, as pessoas iam enlouquecer. Só que aqui é diferente. Aqui quando acontece isso, beleza, Deus está operando. Só que a Bíblia diz no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Depois de tudo isso, depois de todo esse mover, depois de todo esse milagre, esse ato miraculoso de Deus, precisa de pregação. Quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum ato miraculoso pode chover diamante do céu, pode trovejar na terra, pode vir um cara pulando num pé só e dizendo, meu servo, eis que te digo. Isso não substitui a pregação do Evangelho. Isso não toma conta, isso não toma lugar da pregação do Evangelho. Interessante que é um ato miraculoso, é algo fantástico, só que isso não substitui a pregação do Evangelho. Depois da operação milagrosa de Deus no meio do povo, Pedro se levanta e prega. Jesus fazia milagres, mas nunca deixou de pregar. Nada substitui a pregação do Evangelho. Nenhuma experiência, sensação, sonho, visão, arrepio. Me arrepiei. Meu Deus, a porta estava aberta e entrou um vento e eu me arrepiei. Deus, não, beleza. Nada substitui a pregação do Evangelho, ok? Ok? Todo mundo diz ok, mas na hora da crise, eu conheço um monte de crente que está lá, fala comigo, Jesus, mas o fala comigo é que uma pessoa venha e coloque a mão na cabeça dela e diz, meu servo, eis que te digo. Não, na hora do vamos ver, as pessoas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos uma religião hipócrita muitas vezes. De boca nós confessamos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, é infalível. Mas na hora da crise, as pessoas querem arrepio, as pessoas querem sensação, as pessoas não se firmam nas promessas infalíveis na palavra de Deus. Elas querem que alguém venha e fale um monte de baboseira para elas. Nós somos assim. Quero dizer para vocês, Deus vai falar com vocês primariamente, em casa, lendo a palavra. E congregado através da pregação do Evangelho, se ela for feita de forma fiel ao texto. Deus fala conosco de duas formas: lendo a palavra e congregado ouvindo a palavra, a pregação. Nós não somos sensacionistas, vocês sabem disso. Nós acreditamos em profecias no Novo Testamento. Nós entendemos que elas são para os dias de hoje, só que elas não substituem a pregação do Evangelho. A palavra escrita e pregada, ela está num nível superior a essas profecias que são relatadas no Novo Testamento. Já conversamos sobre isso semana passada. Bom, hoje eu quero pregar sobre uma pregação. É interessante isso. Eu vou pregar para vocês aqui hoje sobre uma pregação. Eu estava em casa, poxa, eu vou pregar sobre uma pregação. Isso é muito interessante. Pessoal, os homens amam ouvir pregações. Os homens amam. Sabia, Christopher? Que os homens amam ouvir pregações. Sério, as pessoas gostam de ouvir pregações. Eu peguei duas citações aqui. O Abraham Lincoln, quem é que se lembra do Abraham Lincoln? Ninguém? Parece que conheceram o Abraham Lincoln, né? Olhem a barba do Everton e a barba do Christopher, vocês vão ter uma noção, né? Foi um presidente dos Estados Unidos. O Abraham Lincoln tem uma citação dele bem interessante, ele diz assim, não gosto de ouvir sermões pré-fabricados. Quando ouço alguém pregar, gosto de vê-lo agir como se estivesse lutando contra abelhas. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, acho que o cara gesticulando, imagina, Marcelo, uma pessoa lutando contra abelhas. O Abraham Lincoln gostava de ouvir esse tipo de pregador. Não sei. O Paulo Santana, vocês conhecem o Paulo Santana, né? Paulo Santana da ZH, um dia desses ele disse na coluna dele,
na Zero Hora, que ele sentia falta de ouvir bons pregadores do Evangelho. Ele falou que estava desanimado ao ouvir os pregadores de hoje em dia. Santana, ele disse, eu queria ouvir bons pregadores do Evangelho. Eu estou ouvindo pregadores muito ruins hoje. Te liga a televisão, os pregadores muito ruins. Para o Santana, ele queria ouvir bons pregadores. O cara que corta o cabelo dele é cristão, então toda vez que ele vai lá cortar o cabelo, aquele homem prega para ele, né? E aí Deus pode fazer um milagre e a gente encontrar o Santana no céu ainda. Imagina que legal. Morre e chega antes que nós ainda. Bom, quando Pedro pregou essa mensagem aqui em Atos capítulo 2, o contexto que Pedro prega, ficou legal, né? O contexto que Pedro prega é um contexto onde se exaltava muito os oradores. Grave sua atenção aqui. Se exaltava muito os oradores, aquelas pessoas que falavam, que se expressavam, que convenciam as pessoas. No mundo grego, na Grécia, isso estava explodindo a profissão de orador. Só que Pedro, ele se levanta como um arauto, como um profeta, como um pregador do Evangelho. E tem diferença entre um pregador e um orador, entre um arauto do Evangelho e apenas um orador. O orador, ele é guiado pela audiência e pelo resultado. O arauto é guiado pela obediência à palavra. O treinamento em retórica grego-romana, ele formava a coroa da educação liberal no mundo antigo. E os oradores que ela produziu tornaram-se as celebridades da época. O povo do primeiro século amava a eloquência e idolatravam aqueles que podiam reproduzi-la. Eloquência era talvez a forma primária de entretenimento e era muito presente em todo o Império Romano. As audiências consistiam em ávidos e sofisticados ouvintes que sabiam que gostavam e do que não gostavam. Mas os oradores estavam dispostos, preste atenção, os oradores estavam dispostos a arriscar a sua própria satisfação para ganhar a aprovação da audiência e as recompensas que a acompanhavam. Olha aqui para mim. Não tinha cinema no primeiro século. Não tinha cinema 3D, Cinemark. Não tinha promoção da Vivo para pagar meia entrada na segunda-feira no Bourbon Ipiranga. Não tinha. Os caras se reuniam para ouvir pessoas falando nos teatros romanos e gregos. E essa oratória que vem oriunda da Grécia, de séculos antes de Jesus, ela era algo envolvente. Eram grandes oradores que se reuniam para expor ideias para o povo. E isso era algo que era muito popular no mundo antigo. Quando os pregadores do Evangelho surgem, eles surgem no meio desse imbróglio, onde tem oradores, pessoas fantásticas, que sabem falar, prender a atenção de milhares de pessoas, que estão dispostos a abrir mão dos seus pensamentos para agradar os ouvintes. Pedro surge nesse contexto. A igreja surge nesse contexto. O orador, ele adapta a sua mensagem para a audiência, a fim de atingir os resultados desejados. A culpa pelo resultado é do orador, ele é responsável. Ele adapta, ele está disposto a mudar a mensagem, a mudar o curso do sermão, a mudar o curso do discurso, para agradar os ouvintes. Porém, o arauto, o pregador, ele vem do grego a palavra kerix. O arauto, eles entregavam suas mensagens da forma como elas eram entregues para eles. Por exemplo, aqui vem o Christopher, eu entrego uma mensagem para ele e falo para ele entregar para o Marcelo. Não tem nada do Christopher nessa mensagem, ele é um arauto, ele é como um carteiro. Ele vai pegar e ele vai entregar para o Marcelo. O ponto essencial do relatório que eles davam era que a mensagem não teve origem neles. Por trás havia um poder maior. O arauto não expressava seu próprio ponto de vista. Ele era o porta-voz do seu mestre. Arautos adotavam a mente daqueles que os comissionavam e agiam com total autoridade dos seus mestres. Eles chegavam no local e eles davam o recado que foi passado para eles. Simplesmente isso.
Não era usual para um arauto agir por suas próprias iniciativas e sem instruções explícitas. Na maior parte das vezes, o arauto dava simplesmente mensagens curtas, colocava perguntas e trazia respostas. Ele era limitado pelas precisas instruções daquele que o havia comissionado. O bom arauto não se envolvia em longas negociações, mas retornava assim que ele havia entregue a sua mensagem. Geralmente, ele é simplesmente um instrumento executivo, sendo apenas a boca do seu mestre. Ele não deveria falsificar a mensagem confiada a ele adicionado. Ele não deveria falsificar a mensagem confiada a ele, adicionando algo por conta própria. Ele deveria entregar exatamente o que lhe foi dado. Deveria manter estritamente as palavras e as ordens do seu mestre. O orador, ele é guiado pelos resultados. Ele é um palestrante motivacional. Ele é guiado pelo que as massas querem ouvir. Ele é guiado pelo que o povo quer ouvir. Ele é guiado por aquilo que faz o povo sorrir, por aquilo que faz o povo se alegrar, pela mensagem que faz o povo ficar feliz, as mães ficarem felizes com os filhos com os pais e saírem todos felizes. Diferente disso, o arauto, ele não tem, a mensagem que ele está entregando não tem origem nele. O que ele está falando não tem origem na pessoa dele. Ele não tem em momento algum algo dele na mensagem que ele está passando. Pedro é esse cara. Pedro é o cara que é o arauto de Deus. Diferente do orador, o arauto não era guiado pelos resultados. Ele era guiado pela obediência. Era um homem debaixo de uma missão, metodologicamente comprometido, por assim dizer, restrito à tarefa de anunciar. A palavra pregação no grego é querigma. Proclamação. A igreja foi chamada para proclamar o evangelho. Vou explicar para vocês. Era mais ou menos assim. Um rei estava vindo. E antes de ele chegar num determinado local, ele enviava os proclamadores. Os homens que iriam proclamar. Eles chegavam, tocavam uma trombeta e diziam: o rei fulano de tal está vindo. E ele diz assim, e dizia a mensagem do rei. Aquele cara que estava proclamando a vinda do rei, ele não tinha autoridade para colocar algo dele no enunciado do rei. Ele não tinha autoridade para colocar algo dele ali. A função dele não é negociar. A função dele não é perguntar a opinião do povo. A função dele não, ele não foi comissionado para um debate. Ele não foi escolhido para uma conversa, como muitas igrejas hoje estão fazendo, estão trocando a pregação do evangelho por uma conversa, por uma troca de ideias. Isso é bom, mas isso não é pregação. É bom nós termos esse momento? É ótimo. Mas Deus escolheu se fazer conhecer através da loucura da pregação do evangelho. Segundo, vocês vão encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 1, como Paulo vai falar. Ele vinha e ele dava a notícia e ele ia embora. Pedro é esse cara. Pedro é o cara que se levanta quando o embrólio está feito, quando está todo mundo dizendo que eles estão embriagados, e ele vai e prega. Quais são as pregações que nós temos ouvido hoje? Vocês ligam a televisão, que tipo de pregação vocês ouvem? Que tipo de evangelho tem sido pregado hoje na maioria das igrejas? E nós não somos a bolachinha mais recheada do pacote, e nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Como eu disse no primeiro culto aqui na igreja, em maio, Porto Alegre viveu até esse ano sem nós, e ela vive sem a gente. Mas quais são as pregações que a gente escuta? O que o povo está correndo para ouvir hoje? Primeiro, uma mensagem de vitória falida. É uma mensagem mentirosa, onde as pessoas vão vencer, onde as pessoas vão triunfar, onde as pessoas não vão ter calo nos pés, não vão ter unha encravada. Não precisa mais usar desodorante. Teu sovaco não vai feder mais. É um monte de mentira. O povo gosta disso. O povo gosta de palhaçada. O povo gosta de mentira. Um amigo meu vendia carro e ele contava, e ele dizia assim: Jackson,
As pessoas vão comprar carro, elas querem ouvir mentira. Eu estou falando ali, explicando como que é o carro é usado e não sei o que, e daí a pessoa que está comprando o carro, ela diz assim, tá, mas esse carro é bom, né? Está pedindo para o cara dizer que o carro é bom. Tá, mas, olha, não sei. Não, mas ele deve ser bom, né? E o vendedor, olha, essa marca eu não gosto de comprar. Não, mas ele deve ser bom esse carro, né? Eles contam que as pessoas ficam forçando eles a mentirem. Há uma forçação para que eles mintam. Esse é o tipo de pregação que a gente ouve hoje. Quanto mais escandaloso, quanto mais mentiroso, quanto mais safado for o pastor, o pregador, mais multidões ele vai arrebatar. E se ele for estuprador, então é melhor ainda. Como hoje no Brasil cresce igreja de estuprador? Não, mas é para chocar mesmo. É verdade. Como cresce igreja de golpista no Brasil? Vai dar golpe no povo ama. Pedro se levanta e Pedro vai pregar uma palavra aqui para eles. E eu queria chamar a atenção de vocês as características da pregação de Pedro. E essas características elas devem ser o norte para as nossas pregações e para a nossa teologia e para a nossa vida nos dias de hoje. Pedro não é um orador, Pedro é um arauto. Em primeiro lugar, a pregação de Pedro é bíblica. Do versículo 14 ao versículo 21, Pedro vai se apoiar na Escritura. Ele vai se apoiar num texto de Joel do Antigo Testamento para proclamar o Evangelho para eles. Então, em primeiro lugar, grave na sua cabeça, Pedro vai pregar uma mensagem bíblica. A pregação do Evangelho, em primeiro lugar, ela tem que ser bíblica. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro está tomado do Espírito Santo, mas em momento algum ele coloca a Escritura de lado. As pessoas que possuem os maiores avivamentos da história, as pessoas que são mais cheias do Espírito Santo, são as pessoas que mais se debruçam sobre a Escritura. O Espírito Santo ele aponta a Escritura. O Espírito Santo ele ama a Escritura. Ele inspirou a escrita da Escritura. Sim, nós concordamos nisso. Só que o grande milagre não é que ele só inspirou e largou. Ele não só inspirou assim, Christopher, inspirou a Escritura e deu. Já inspirei, se virem. Não. O Espírito Santo ele trabalha na vida do crente para o crente entender a Escritura. Para o crente conhecer a Escritura. Ele não só inspirou, mas ele ilumina a Escritura. Vocês vão entender isso. Uma casquinha da teologia eles vão ensinar isso. É inspiração e iluminação. A Escritura é inspirada por Deus e ela é iluminada para os cristãos. Quando eles leem a Escritura, Deus fala com eles. Ele está cheio do Espírito Santo, ele não colocou a Bíblia de lado. Outra coisa, eles estão tendo uma experiência com Deus. E não é a experiência deles que vai ditar o rumo deles. O que vai ditar o rumo ali, Richard? Eles estão tendo uma experiência, e no meio daquela experiência, Pedro olha para a Escritura. E a Escritura interpreta a experiência deles. Ele não deixa a Escritura de lado e fica só com a experiência. Não. Tem a experiência e ele se reporta à Escritura. E a Escritura vai interpretar o que ele está vivendo ali. A Bíblia interpreta a experiência da igreja. Muitos se atiram em experiências sem a palavra. O Espírito Santo, ele vai nos capacitar para entendermos essas experiências que são de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês. Em primeiro lugar, quer ser um pregador do Evangelho, quer pregar a palavra, tem que conhecer a palavra. Vou dar um exemplo aqui. O Everton, digamos, está com diz uma doença aí, Everton. Lúpus. O que é isso? Tá bom. Então tá. O Everton está com lúpus, digamos. E o Everton vai no médico. Não, essa doença não. Diz uma doença que dá para operar. Hã? Uma hérnia. Perfeito. Uma hérnia.
O Everton está com uma hérnia. Aí ele está indo, chega no hospital para se operar. Aí o cara vai operar o Everton, e quando ele está lá para operar o Everton, ele diz assim, cara, é o seguinte, eu só não manjo muito bem, porque eu não li todos os livros de medicina, mas cara, eu amo fazer o que eu faço. Cara, eu amo fazer o que eu faço. Eu estou muito feliz. Deus, Ele tem tocado no meu coração para me operar pessoas. Com um bisturi na mão, assim, olhando para o Everton. E o Everton deitado na cama ali, apavorado. Com aquele negócio aberto atrás, assim, coisa mais linda. Tu deixaria esse cara te operar, Everton? Um cara que... ele ama fazer o que ele faz. Ele entende que Deus chamou ele para fazer aquilo ali, mas ele não estuda. Nunca estudou. Nunca operou nenhum camundongo. E ele está ali e diz que Deus chamou ele. Tu deixaria ele operar a tua hérnia? Karine está tendo um problema com a vizinha lá que ouve som alto. Digamos assim, né, Karine? Não que isso aconteça, né, onde tu mora, né? A Karine tem uma vizinha lá que ouve o som alto. E tem uma hora que a Karine não aguenta mais e a Karine processa a vizinha. Aí, Karine, tu está indo para processar a vizinha e... não, vou processar, não sei o que. E tu encontra um cara e esse cara diz, eu sou advogado. Tudo bom? Eu sou advogado. Eu vou trabalhar no teu processo e quando tu está bem feliz que tu passou todos os dados para ele e tu vai pagar ele para ele processar a tua vizinha, que a gente sabe que não escuta som alto, né? Mas a tua vizinha gosta de ouvir funk, sertanejo universitário, e tu está desesperada. E daí quando tu vai processar, o cara diz assim, não, eu sou advogado, mas eu nunca estudei muito bem, eu colei na prova. Eu fiz um trato, uma maracutaia na OAB, e eu passei na OAB ali de canto. Eu não estudei muito bem, mas eu amo fazer o que eu faço. E Deus me chamou para mim ser um advogado. Tu deixaria esse cara ser teu advogado? Não deixaria? Mas ele gosta de fazer o que ele faz, Karine. Pessoal, olha aqui para mim. Eu citei 2 exemplos aqui, o exemplo de uma doença, de uma hérnia de disco. São coisas dessa vida aqui. Um exemplo de um processo, que são coisas dessa vida. Ninguém aceitaria em sã consciência um cara com bisturi na mão dizendo assim, olha, Deus me chamou para operar, mas eu nunca me dediquei a estudar, mas Deus me chamou. Ou outro cara dizendo assim, não, eu vou ser advogado, mas eu nunca me dediquei a isso. Nós não aceitamos. Nós dizemos, não, isso é coisa de louco. Isso são só coisas que são voltadas a essa vida. Eu pergunto para vocês. Se para as coisas dessa vida nós não aceitamos, por que nós aceitamos ouvir pregadores que não se debruçam nas Escrituras? Por que nós aceitamos parar e ouvir homens que não leem a palavra, que não estudam minuciosamente a palavra? Por que nós paramos para ouvir pregadores que vão nos dar conselhos que vão repercutir na nossa eternidade? Se nas coisas dessa vida nós temos um critério enorme, mas as coisas eternas nós não temos mais esse critério. Basta ter um arrepio, basta falar uma língua meio enrolada, basta bater o pé no chão, levantar a mão e dizer, eis que te digo, e a gente já está todo arrepiado. Por quê? Então, em primeiro lugar, a pregação de Pedro é bíblica. Não é da cabeça dele. Em segundo lugar, a pregação de Pedro é cristológica. Isso é muito fantástico. Do versículo 22 ao 36, Pedro vai pregar sobre Jesus. A mensagem de Pedro é Cristo. A mensagem de Pedro é sobre Jesus. A pregação do Evangelho é sobre Jesus. A mensagem da igreja é sobre Jesus. É lógico que vai ter uma desembocadura nos nossos sofrimentos, nos nossos anseios, nos nossos traumas. Mas em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. A Bíblia, em primeiro lugar, não é um livro sobre você. Quando vocês lerem as histórias do Antigo Testamento, em primeiro lugar, elas não estão apontando para as histórias de vocês. Em primeiro lugar, elas estão apontando para Cristo.
A Bíblia, em primeiro lugar, está falando de Jesus. Pedro vai pregar no versículo 22, Pedro vai falar sobre a vida de Jesus. No versículo 23, ele fala sobre a morte de Jesus. No versículo 24 ao 32, ele vai pregar sobre a ressurreição de Jesus. No versículo 33 ao 35, sobre a exaltação de Jesus. E no versículo 36, sobre o senhorio de Jesus. Nós vamos hoje em igrejas, pessoal, que o cara prega a mensagem inteira e ele não fala uma vez o nome de Jesus na pregação. Ah, Jackson, o que tem a ver a vida de Jesus com a minha vida? Eu estou com um monte de problema, estou todo desgraçado. Eu quero ouvir um negócio que me coloque para cima. Quer ser colocado para cima? Todo mundo quer. Mas nós temos que ser colocados para cima através de Jesus, através da mensagem do Evangelho, que primeiro nos rebaixa e depois nos levanta na ressurreição dele. O que tem a ver a vida de Jesus? Em primeiro lugar, a vida de Cristo é o testemunho de que ninguém foi como Jesus. Ninguém foi igual a Jesus. Ninguém viveu igual a Jesus. E esse cara que ninguém viveu igual a ele é o teu Salvador. É um cara que doou a vida para apaziguar a relação entre o homem e Deus. Esse cara que viveu uma vida perfeita para que você pudesse ter uma oportunidade hoje. Porque vocês não conseguiram, eu não consegui viver uma vida perfeita. Provavelmente já quebramos todos os 10 mandamentos. Estamos, se não fosse Jesus, em uma posição de inimigos de Deus. Deus não está reconciliado com toda a humanidade. Não. A vida de Jesus. Depois ele prega sobre a morte de Jesus. Na morte de Cristo eu sei que ele pagou a minha dívida. Eu não tinha condições de suportar a ira de Deus. Vocês não tinham condições de suportar tudo aquilo que o pecado de vocês merecia. Tudo aquilo que a vida de vocês merecia pagar. Tudo que vocês mereciam padecer e pagar. Nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos condições. E Pedro prega, vai discorrer sobre a mensagem da morte de Jesus. Jesus morreu. O teu pecado matou Jesus. Depois, ele não fica só na morte. Ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. O que isso tem a ver comigo, Jackson? Tem muito a ver, meu irmão. Nós não adoramos um Cristo morto. O nosso Salvador, ele não está morto. O nosso Salvador, ele ressuscitou depois do terceiro dia. A igreja deu a vida pregando essa mensagem, a mensagem da igreja. A igreja deveria sair e proclamar com os altos, com o pulmão aberto e com a boca bem alta. Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Qual foi a última vez que vocês foram em uma igreja e vocês ouviram a mensagem sobre a ressurreição de Jesus? Tem algo errado, nós estamos distante da palavra. Os apóstolos morriam proclamando a ressurreição de Jesus. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Romanos capítulo 4, versículo 12 vai dizer que pela ressurreição de Jesus nós obtemos a nossa justificação. O Matthew Henry, ele interpreta esse texto, ele diz assim: é mais ou menos como um cara que foi preso. Esse cara foi preso e depois de um certo período ele é solto. Quando a justiça solta um condenado, o que a justiça está dizendo? Tiago, quando a justiça solta um condenado, ela está dizendo para o condenado: a tua dívida foi paga. A ressurreição de Jesus é isso. Era Deus dizendo que aceitou o pagamento pelo nosso pecado. Por isso nós fomos justificados. É como um cara que está encarcerado e esse cara é solto. E quando Jesus ressuscita, Deus está dizendo: eu aceitei o pagamento pela tua dívida. Ressurreição de Jesus.
Ele prega sobre a exaltação de Cristo, conforme Paulo vai falar depois no capítulo 2 de Filipenses. Já preguei aqui para vocês. O nosso mestre, ele não ficou humilhado, ele não vai voltar montado num jumentinho. A imagem de Jesus hoje não é a dos evangelhos, ele não está assim. Sabe aquelas camisetas assim que está Jesus com uma cara de sofredor assim, dizendo assim: Ju, eu preciso de você. Imagina um Jesus que olha para mim e diz para mim: eu preciso de você. Jesus não precisa de ninguém. Jesus continua sendo Deus sem você. Se você hoje não acreditar que Jesus é Deus, problema teu. Ele não deixa de ser Deus. Só que é um privilégio para nós ter esse Deus tão gracioso que não depende, mas nos quer. Não depende de nós, mas nos ama. Continua sendo Deus se não nos salvar, mas nos salva. Continua sendo Deus se não nos justificar, mas nos justifica. Continua sendo Deus se não limpar as nossas lágrimas, mas vai limpar, como está escrito em Apocalipse, e Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele foi exaltado. E Pedro prega também sobre o senhorio dele. Ele é Senhor, Jesus reina. Todo joelho vai se dobrar, todos vão se curvar. Tem uma ilustração muito legal. Diz que no dia do juízo, os homens, os grandes, os pequenos vão chegar até Jesus. Chegar lá, vai chegar um cara lá chamado Hitler, que matou 6 milhões de judeus, que odiava judeu, cigano, negro. Vai chegar diante de Jesus e vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Chegarão os grandes inimigos do Evangelho: Juliano o apóstata, os grandes imperadores que perseguiram a igreja, Voltaire, que disse que seu nome seria muito, infinitamente maior e o cristianismo acabaria. Não como o bobinho do John Lennon quando falou isso. John Lennon era um surtado, uma criança, mas Voltaire sabia o que estava falando. Chegarão os grandes que odiavam o Evangelho, eles vão ter que chegar diante de Jesus e vão ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar, todo o joelho, escute aqui, estes que hoje zombam das leis, esses homens que zombam da falta de justiça no nosso Brasil, estes pregadores ímpios da prosperidade, esses bispos da Universal, da Mundial, da Graça, essa gente, esses filhos do diabo que enganam aquelas pessoas, eles vão chegar e eles darão conta de cada uma das suas pregações diante do Cordeiro, do Filho de Deus e do Senhor que reina e que governa. Esses homens que defendem o aborto, eles vão chegar diante do Cordeiro. Mas vai ter um cara, igreja, que vai ser muito especial. Os anjos vão trazer ele, ele vai vir acorrentado, ele vai vir babando, ele vai vir rosnando, ele vai vir falando palavras horríveis. Os anjos vão arrastar ele, os anjos vão trazer ele. Os anjos vão colocar ele diante do Cordeiro, diante do Rei dos Reis, diante do leão da tribo de Judá. Ele vai dobrar o joelho dele, os joelhos dele. Quem é esse cara? É a serpente do princípio. Esse cara é o cara que perseguia a igreja. É o dragão. É o inimigo. É Satanás, é Lúcifer. É o inimigo de Deus, é o anticristo. É o anti-evangelho. Ele vai dobrar os joelhos dele diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele vai proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o fim do Evangelho. O fim principal do Evangelho é a glória de Deus. Eu te pergunto, Jesus reina sobre o universo, Ele reina sobre a tua vida? Ele reina na tua boca?
Ele reina na tua mente? Ele reina no browser do teu computador? Ele reina no teu mouse? Ele reina nos sites que vocês pesquisam? Ele reina nos filmes que vocês enxergam? Ele reina no relacionamento entre o marido e a mulher? Entre a forma que a mulher fala com o marido, entre a forma que o marido fala com a mulher? Ele reina no teu relacionamento com os teus pais e no relacionamento de vocês com o filho de vocês? Jesus reina aí? Porque não adianta a gente gritar em altos pulmões que Ele é rei, se Ele não reina em nossa vida, se Ele não governa a nossa vida. Essa é a pregação de Pedro. Em primeiro lugar, ela é uma pregação bíblica. Em segundo, ela é uma pregação cristológica. Em terceiro, a pregação de Pedro é confrontadora. No versículo 36 e 37 do capítulo 2 está escrito, preste atenção: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O termo grego para compungiu-se-lhes o coração, o que aconteceu com o coração deles, acousantes, significa ferir, dar uma forte ferroada. Era usado para descrever fortes emoções dolorosas que penetram o coração como um aguilhão. Pedro não pregou para agradar e nem para entreter. Pedro pôs o dedo na ferida. No versículo 23, olha o que diz a Bíblia: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro aponta o pecado deles. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a pregação do Evangelho, ela tem que apontar o problema. A pregação do Evangelho, ela tem que confrontar. A pregação do Evangelho, todo o avivamento, ele é gerado através de um confronto que Deus tem contra a nossa vida. Quer entender a Bíblia? Leia ela contra você, dizia Jonathan Edwards. A pregação de Pedro é confrontadora. Ele confronta, ele aponta o dedo e diz: vocês mataram Jesus. A pregação precisa ser direta, confrontadora. O arrependimento desses caras aqui vem acompanhado de agonia e muitas vezes igreja. Irmã Luísa, a Danuzi era sapeca quando era criança? Muito. Alguma vez a Danuzi subiu em uma árvore, ralou o joelho alguma vez? Muitas vezes, né? E a senhora sabe que para curar algo tem que colocar um remédio. E normalmente, para lavar um machucado, para tirar aquela terra de cima, eu já arranquei 2 mamilos. Meus 2 mamilos eles ficaram pendurados. Não, eu tenho eles. Fica tranquilo aí. Eu não precisei colocar uma bolinha de chocolate aqui, que nem o carinha do seriado Eu, a Patroa das Crianças. Mas o que acontece é que uma vez eu estava correndo e eu tropecei, e tinha umas pedras ferro com um monte de areião em cima. Richard, eu fui deslizando assim, cara. Meu mamilo ficou pendurado assim Cheguei em casa desesperado, disse assim: mãe, eu vou tomar ponto. Eu tinha pavor de tomar ponto, eu não queria tomar ponto. Eu não sei o que minha mãe botou, mas foi um troço que ardeu pra caramba. Aí numa outra vez eu estou na casa do meu tio, na beira de uma barragem, todo mundo brincando, eu estou correndo enlouquecido. Eu era uma criança muito calma, muito tranquila. Aconteceu coisas comigo na minha infância terríveis. Eu era bem calmo, e eu estou correndo e eu caí com o outro lado, e eu fui deslizando na terra também. Coisa muito linda. Eu me lembro que foi colocado coisas que arderam. Porque a verdade, ela é a mesma coisa. Não adianta querermos uma cura por nosso pecado sem um remédio que vai fazer o efeito. E o problema não é da água. A água não arde. O problema não está no que vem de fora da água. O problema é eu que estou cortado, eu que estou machucado.
A gente pensa assim, essa pregação, ela é ofensiva. Não. Deus, eu estou falando sobre Deus. Deus continua santo. O problema não é Deus que é santo demais. O problema é nós que somos pecadores demais. A pregação de Pedro, ela aponta o pecado deles. E ela traz essa convicção, essa agonia neles. O coração deles se compunge, fica apertado, doído. Ele diz, o que nós vamos fazer? Diante dessas palavras, o que sobra para nós? Só que hoje em dia, os nossos ouvidos, eles são muito seletos para esse tipo de pregação. Pessoal, o problema é que nós não queremos ouvir uma pregação e pensar na eternidade. Olha para mim aqui, nós não queremos. A gente não quer pensar na eternidade. A gente não quer pensar que nós vamos morrer. Nós não queremos isso. Nós não queremos pensar que nós vamos dar conta diante de Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos algo que nos diga, você vai vencer. E eu acredito que muita gente aqui vai se dar bem. Acredito. Eu oro para que os irmãos sejam bem-sucedidos. Mas você sendo ou não sendo, todos nós daremos conta diante de Deus. Nós não queremos ouvir uma pregação e pensar na eternidade. Nós queremos sempre uma pregação que massageie o nosso ego e nos faça ir para casa rindo, pedir uma pizza e rir como se tudo estivesse bem, quando não está. Então, em terceiro lugar, a pregação ela tem que ser confrontadora. Ela tem que confrontar o nosso pecado. Em quarto, já estou terminando, tá? A pregação não precisa ser longa que nem a minha. A pregação de Pedro exige uma posição dos seus ouvintes. Versículo 38. Pedro vai falar no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Ela exige uma posição deles. A pregação não é uma informação. Eu não estou aqui informando algo. João Batista, ele não chegava pregando no deserto e dizia assim, ó pessoal, ô macacada, seguinte aí ó, vocês, quem quiser se arrependa, repete essa oração comigo, Jesus, entra no meu coraçãozinho, fica no meu coraçãozinho, Jesus, Jesus, entra no meu coraçãozinho. Não. Primeiro que o João Batista é homem. Sim, ele é homem. A mensagem de Pedro é arrependei-vos. Antes de falar sobre perdão, Pedro fala sobre culpa. Antes de falar sobre cura, fala sobre doença. Antes de falar sobre redenção, ele fala sobre o pecado. Antes de salvação, ele vai mostrar que eles estão perdidos. O problema é que nós já queremos falar sobre perdão. Jesus te perdoa, Stefan. Como que eu vou pregar isso para uma pessoa que não é cristã? Jesus te perdoa. Então, me perdoa do quê? Tá louco? Não fiz nada, velho. Sou gente fina, cara. Pago minhas contas em dia, não faço mal para ninguém, ajudo em casa, dou um rancho, lá o sacolão do SESI, sou gente fina pra caramba, velho. Que papo é esse? Que mané perdoa nada, tchê. Antes de falar que Jesus te perdoa, pode te perdoar, tem que dizer, cara, tu é culpado. A ordem bíblica começa pelo Antigo Testamento, mostrando a culpa, mostrando a lei é uma bênção, ela aponta onde está o erro. Porque se não tivesse a lei, eu jamais correria para o Salvador. O Salvador é alguém que salva a pessoa de algo. Mas antes de eu mostrar o Salvador, eu tenho que mostrar a situação da pessoa. Isso é óbvio. Antes de apresentar, imagina só um médico chegar pro Halisson lá. Halisson, eu posso te curar. Halisson, tô louco, cara. O médico primeiro tem que chegar pro Halisson e dizer assim, Halisson, tu tem problema de flatulência. Tu tem problemas sérios de flatulência. Eu vou te dar um remédio e tu vai ficar curado. Eu quero dizer para vocês que ninguém vai entrar no céu sem se arrepender. Ninguém entra no céu sem antes saber que é um pecador. Ninguém entra no céu sem antes saber
que é um pecador. Pedro se dirige, o interessante é que toda essa pregação é para gente religiosa. Toda a pregação de Pedro é para gente que tem contato com Bíblia. É para gente que tem contato com Escritura. Ele está se dirigindo a eles. Pedro se dirige a um povo religioso, numa festa religiosa, e diz que eles deveriam se arrepender. Pedro chega no meio de uma festa religiosa, para um povo religioso, e diz para eles: vocês precisam se arrepender. Com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o amor do coração. Mas como muitos aqui essa noite, religiosos, vazio, religião vazia sem Deus. Como muitos aqui essa noite precisam se arrepender. Irmãos, eu não estou pregando aqui de bobeira. Eu não vou dizer aqui, mas que bom que essa noite não tem ninguém que precisa se arrepender. Não. Se eu estou pregando isso, tem um porquê. Se eu estou falando sobre isso aqui, é porque tem gente aqui assim. Ou vai dizer que todos nós vamos para o céu. Será que todo mundo aqui vai para o céu? Será que todos nós vamos? Eu não estou dizendo que não, a minha oração é que todos nós venhamos a ir. Quero chegar lá no céu, olhar para a cara do Marcelo, para a Danusa e para o Stefan e dizer: cara, valeu a pena. Mas antes disso tudo tem que haver arrependimento. O brado de Deus em toda a Bíblia é: arrependa-se, se volte. Vivemos em uma época que se fala muito sobre libertação, possessão. Tá, você tem um encosto na tua vida, tem que ser liberto. Tem um diabo, tem um demônio, tem um Exu caveira. Eu não sei como é que eles sabem o nome dos Exu. Eu não sei de onde é que eles leram na Bíblia Exu. Tem um Exu linguiça, tem um Exu fumaça, tem um Exu... Como é que nós falávamos quando nós era criança? Exu derrota. Que nós jogávamos videogame lá e o cara perdia. A gente dizia que o cara tava com Exu, era Exu derrota. Exu lanterna. O cara ficava na lanterna... O cara ficava na lanterna, no jogo de videogame, e ele ficava na lanterna, ele não saía nunca da lanterna. Aí a gente dizia assim: o cara tá com Exu lanterna. O cara não sai. É libertação, tem que sair o encosto para tu. Não, pessoal. A pregação do evangelho, em primeiro lugar, não é libertação de encosto, é arrependimento. A culpa não é do diabo do teu pecado. A culpa do teu pecado não é do diabo, não é do Satanás, não é do coisa ruim, não é do pé redondo. A culpa é tua. Pé redondo é porque ele está sempre caindo. Vamos lá. O brado de Deus é: arrependa-se. Vivemos uma época que se fala muito sobre libertação, possessão e nada sobre arrependimento. Precisamos nos voltar para Deus, colocar a boca no pó, nos humilharmos. O problema é que nós estamos cheios de nós mesmos. Tá, Jackson, o que é arrependimento? Tá, eu fico com essa parada aí. A Priscila assim: tá, Jackson, eu compro o negócio. O que é arrependimento? O N. Gruden, talvez o maior teólogo vivo hoje, ele diz assim: arrependimento, ele dá 3 definições para arrependimento. Sim, Mari, ele é o maior teólogo vivo. Muito maior que o Cheon, que toda a vida. Ele define de uma fórmula tripla. O arrependimento é a compreensão através da mente de que você transgrediu contra Deus, você pecou contra Deus. Então, em primeiro lugar, o arrependimento é algo mental. Em segundo, você pecou contra Deus e está se arrependendo mentalmente. Em segundo, mas também é uma condição do coração, é um lamento do seu pecado, e esse lamento se transforma a tua vida para você ter um desejo de agradar a Jesus. Mas também é uma decisão, uma vontade. Ou seja, eu entendi, eu senti no coração um pesar. E se eu entendi, se eu senti no coração esse pesar, e eu continuo indo nesse caminho, opa, eu vou parar, eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me converter. Se eu estou indo nessa direção, eu vou parar e vou voltar. Eu vou me afastar do meu pecado e vou me voltar para Jesus.
Penúltima característica da pregação de Pedro. A pregação de Pedro tem promessa. Tem promessa. Deus de aliança, Deus de promessa. Quem não cantou isso aí, né? Cantava assim. Jesus prometeu uma Cherokee. Jesus prometeu 1 milhão no banco. Um milho bem grande assim, né? Jesus prometeu. Os solteiros aqui, né? Jesus prometeu uma varoa. Uma vez uma guria chegou, né, Marcelo? Dizia que queria um varão. Quase que eu peguei uma vara e dei para ela. Toma. Quer um varão? Toma. A pregação de Pedro tem promessa. No versículo 38 e versículo 40, Pedro vai fazer duas promessas. Aí, agora era o momento de levantar a mão e tomar posse da promessa. Duas promessas são feitas para quem se arrepende: perdão e dom do Espírito Santo. Pedro não promete bens, dinheiro, fama, prosperidade, felicidade total. Tem agora, aqui em Porto Alegre, eu vi esse vídeo com algum pessoal aqui da igreja. Tem um pregador aqui que ele fala: uau, forte, muito forte. Muito forte, forte, forte. Ele lançou um congresso, prosperidade ao extremo. Não é mais prosperidade, agora é o extremo. Tem um nitro na prosperidade. É uma prosperidade tunada. Tem um tuning na prosperidade. Entendeu? Só que engraçado que só quem prospera é ele. As pessoas continuam indo de ônibus na igreja. As pessoas continuam sofrendo. E não tem uma palavra para os anseios do povo também. É só prosperidade, poder, é forte, é forte, é forte. Todo culto que eu ia na igreja desse cara, ele dizia: esse culto será extraordinário. Nunca houve um culto como esse. Meu Deus, que fantástico isso. Pedro não promete nada disso. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter a vida medíocre. Nós estamos vivendo numa cidade, tem que estudar, trabalhar. Estuda, gurizada aqui terminando faculdade, fazendo concurso, trabalha, se esforça. Como dizia a máxima, Deus ajuda quem cedo madruga. O problema, pessoal, é que nós queremos falsas promessas, e Pedro promete duas coisas aqui através da pregação: perdão e o dom do Espírito. Se você se arrepender dos seus pecados aqui essa noite, existe perdão para vocês. Não, Jackson, eu pequei, cara, eu fiz uma coisa desgraçada. Há perdão. Pode o homem não entender. Eu tenho uma mentalidade limitada para entender certas coisas. Pastoreando igreja, eu tenho uma limitação mental. Todos nós temos um limite aqui. Mas Deus não. O perdão de Deus vai além da minha compreensão. O perdão de Deus vai além do que eu entendo. O perdão de Deus alcança aonde a minha mente não alcança. O perdão de Deus toca aonde eu jamais ousaria tocar, porque Ele é Deus. Em último, a pregação de Pedro gerou crentes verdadeiros e não mimados. Quem é contra a igreja grande? No versículo 40 e 41, eles tinham 120 crentes. Era uma igreja modesta. E eles vão para 3.120 pessoas. O secretário trabalhou bastante nesse dia para cadastrar tanta gente na igreja. Essa dura pregação gerou fé pelo Espírito Santo no coração de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Homens que logo após dariam as suas vidas pelo Evangelho. Historicamente falando, existiam duas perguntas quando uma pessoa dizia que queria fazer parte da igreja. Primeira: tu te arrepende dos seus pecados? Crê em Jesus? Sim, eu creio, eu me arrependo. Segunda pergunta: está disposto a morrer por Ele? São esse tipo de gente que ouviu e aceitou a pregação de Pedro. São caras que talvez uma semana, duas depois, iriam estar morrendo pela fé deles. Que Deus
tatue, grave essas palavras em nosso coração. E entendemos que, em primeiro lugar, a pregação deve ser bíblica. Em segundo, cristológica. Em terceiro, confrontadora. Em quarto, a pregação deve exigir uma posição de quem a ouve. Em quinto, a pregação deve prometer o que a Bíblia promete. E em sexto, a pregação verdadeira vai gerar crente verdadeiro e não mimado. Vocês vão ter o sofrimento de vocês. Essa semana eu visitei vários irmãos aqui da nossa igreja que estão sofrendo. E nós não geramos super crentes. Vocês vão sofrer. Esse é o momento de nós estarmos juntos, uns acolhendo os outros. É o momento quando o irmão está passando por uma crise, uma depressão, nós ajudarmos, nós estendermos a mão. É o momento de nós acolhermos as pessoas. Só que nós sabemos que quem é cristão, ele vai passar esse deserto, vai passar esse momento de angústia, de tristeza, mas agarrado na mão de Jesus. A nossa diferença não é que nós não passamos pelo vale. Todos nós passamos pelo vale. O ímpio passa e o crente passa. Só que a diferença é que o ímpio passa sozinho e o cristão passa segurando a mão do irmão mais velho, Jesus Cristo. Há um cuidado de Deus quando Deus fala através da palavra dele para vocês se arrependerem dos pecados de vocês. É porque Deus ama vocês. É porque Deus tem um interesse em vocês. Há um cuidado de Deus pela vida de vocês. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Pode pegar o violão ali, Sérgio. Pessoal, fecha os olhos. Ore por você nesse momento. Ore por você para que Deus conceda arrependimento para a tua vida. Nós não nos arrependemos somente uma vez. Somente quando nos convertemos, não. Nós nos arrependemos dia após dia. Nós vivemos uma vida de arrependimento. Nós vivemos uma vida marcada pela fé em Jesus. Nós cremos quando nos convertemos e cremos hoje. E cremos mais amanhã. E creremos mais depois. Ainda que estamos diante de tristezas e angústias, nós estamos voltados para o homem da cruz do meio. Ainda que tenhamos adversidades e angústias nessa vida, nós estamos marchando rumo a uma cidade, rumo a uma promessa que foi nos feita por um homem que não mente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra imutável, pela tua palavra maravilhosa, pela tua palavra grandiosa. Ajuda-nos a inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua pregação, para em casa nos deleitarmos na leitura da tua palavra, na leitura do Evangelho, e juntos ouvirmos a pregação congregados. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nos guarda dos lobos desse mundo. Nos guarda, Senhor, dos lobos malvados desse mundo. Em nome de Jesus. Conforta os meus irmãos que aqui estão com o teu conforto, Senhor. Estende a tua mão sobre os meus irmãos que aqui estão. Estende a tua mão sobre os crentes que aqui estão, Jesus. Pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome, Senhor. Que haja arrependimento, que haja cura aqui, Senhor. Que haja, Senhor, o teu avivamento nos corações. Levanta, como nós já oramos ontem aqui, levanta pastores aqui, Senhor, levanta pregadores aqui. Levanta homens e mulheres inflamados para pregar o Evangelho para essa cidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.